E aí, pessoal, vamos para a nossa terceira aula sobre máximo divisor comum, o MDC, tá? Na nossa primeira aula, nós entendemos o que são os divisores do número e também aprendemos a calcular a quantidade de divisores que o número possui. Já na nossa segunda aula, nós entendemos o conceito de máximo divisor comum, para que quando tem uma questão sobre esse assunto, você já de cara dê para interpretar que é uma questão, se trata do MDC, que é quando nós pegamos o máximo, ou seja, o maior, entre os divisores em comum. Nós citamos na aula 2 o exemplo de uma madeira, de um pedaço de madeira que nós podemos dividir ela. Nós podemos dividir ela para que todos os pedaços sejam iguais, isso são os divisores, tá? Se tivermos 2, 3, 4 ou mais madeiras, né, que podem ser divididas em partes iguais para que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho, nós temos os divisores em comum dessas madeiras. Se eu quero o maior pedaço possível, então seria o máximo divisor comum. Pode ser um pedaço de madeira, pode ser um pedaço de tecido, dividir uma herança, dividir um terreno, ou seja, quando você encontrar no enunciado a frase característica de máximo divisor comum, que é o maior tamanho possível, a maior fração possível, entre tantas outras expressões, sendo que maior possível, pode ter certeza que na maioria das vezes trata de máximo divisor comum. Agora, pessoal, vou ensinar para vocês o cálculo referente ao máximo divisor comum. Eu vou colocar aqui, ó, 3 elementos que seriam 60, tá? 18 e 30. Vou calcular o máximo divisor comum desses 3 números, tá? Sem enunciado. Vou colocar só o cálculo agora e explicar para vocês. Tranquilo? Vou colocar aqui, ó. Como é que eu calculo o máximo divisor comum entre eles? Primeiro eu vou decompor em fatores primos todos esses elementos. Vou colocar o 60, colocar aqui o 18 e também colocar aqui o 30, tá? Ficou pertinho aqui, mas eu vou colocar de outra caneta, de outra cor, aí vai diferenciar os cálculos, tá? Vou decompor em fatores primos aqui, tá bom? Se você não sabe decompor em fatores primos, pessoal, então assista a aula 1 sobre mínimo múltiplo comum, que eu explico como é que resolve isso, tá? Tá aqui logo na descrição desse vídeo. Olha só, vejam só a situação. 60 dá por 2, tá? Que resulta em 30, que dá por 2, que resulta em 15, que dá por 3, que resulta em 5, que dá por 5, que resulta em 1, tá? Diferente do mínimo múltiplo comum, aqui não precisamos colocar os fatores aqui multiplicados, tá? Só basta decompor, tranquilo? Vamos lá, o 18. O 18 dá por 2, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Pronto, fechou também. Vamos lá agora para o 30. O 30 dá por 2, que dá 15. Dá por 3, que dá 5. Que dá por 5, que dá 1. Fechou também. Quando resulta em 1, fechou o nosso cálculo, tá? O máximo divisor comum, colocar aqui, ó. O máximo divisor comum entre 60, 18 e 30 será, vou colocar aqui mais para cima, isso, será, deixa eu colocar aqui, encaixar, pronto, beleza. Será o que há em comum entre essas fatorações e multiplicar os resultados. O que há em comum entre eles, a gente vai multiplicar isso. Como é? Eu tenho o 2 aqui, tá vendo? Aqui e aqui. Então eu tenho o 2 em comum nos três, tá? Nós temos aqui, ó, o 2 aqui, ó. Nós temos aqui, não temos o 2. Então não há 2 em comum. Esse segundo 2 aqui não é comum nos três fatorações, nas três fatorações. Então aqui, ó, nós temos agora o 3. Nós temos 3 aqui também, ó. E aqui também nós temos 3. Então nós temos um elemento 3, o 3 aqui, o numeral 3, em comum nas três fatorações. E aqui eu vou multiplicando todos eles, ó.
Tá bem? Vamos lá. Aqui eu tenho 5, aqui eu não tenho 5 e aqui eu tenho 5. Não pode ser o 5, que tem que ser comum nos 3 elementos. Então, nos 3 elementos das 3 fatorações, nós só temos o 2 e o 3. Tranquilo? Então a gente vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. O máximo do uso comum entre 60, 18 e 30 é o 6. Tranquilo? Vamos para outra situação. Vou calcular outra para vocês aqui, ó. Colocar aqui. Vamos calcular o máximo divisor comum de 42, tá? E 105. 42 já está aqui. 42 e 105. Passar o tracinho. Como é que eu calculo esses dois? Vamos lá. O máximo divisor comum. 42 dá por 2? Dá. Que dá 21. Que dá por 3? Que dá 7. Que dá 7. Que dá 1. Fechou. 105. 105 dá por 3. Que dá 35. Que dá por 5. Que dá 7. Que dá por 7. Que dá 1. Fechou aqui também. Pessoal, de início aqui nós vemos 105 por 3. Como é que eu sei que 105 é por 3? Isso aqui nós entendemos como a divisibilidade do número, que está nas nossas aulas de mínimo múltiplo comum, tá? Que está na descrição desse vídeo aqui, você vai entender quando o número é dividido por 2, quando é por 3, por 4, por 6, por 5, por 10. Beleza, pessoal? Eu fiz essas para vocês. Tá tudo na aula de mínimo múltiplo comum. E se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se que toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube notifica você, tá? Aqui o máximo divisor comum entre 42 e 105. Tá bom? Máximo divisor comum entre 42 e 105. Vamos ver o que há em comum nos dois, né? Se fosse 3, o que há em comum nos 3? Nós temos 2 aqui. E aqui nós não temos o 2, então o 2 não é comum nos dois elementos. Temos o 3 aqui e temos 3 aqui, então. 3 e 3. Então nós temos o 3, tá? Em comum. Cuidado, pessoal, que não é para colocar 3 e 3 aqui não, tá? Nós temos o 3, que é o elemento em comum. Vamos multiplicar por outro elemento em comum. Nós temos o 5 aqui e aqui nós não temos 5. Então não é o 5. Nós temos o 7 aqui, ó, percebam, e aqui também nós temos o 7. Então nós temos o 7. São os dois elementos em comum nas duas fatorações, tá? Pode ter mais elementos em comum? Pode. Pode ter 4, 5, 6 elementos em comum, tá? Dependendo dos números. Então, ó, 3 vezes 7, 21. Então, o máximo divisor comum entre 42 e 105 é 21. Beleza, pessoal? Se você gosta das minhas resoluções, curta as minhas aulas, não esqueçam de se inscrever no canal. E aqui nós fechamos a aula sobre máximo divisor comum. Valeu!